Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Marcos, capítulo 14 de Marcos. E, dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e dos escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Aqui, então, já começam a tramar a morte de Jesus, de que forma iriam colocá-lo como cometendo um grande crime, tão hediondo para poder ser morto. E se ele não tivesse cometido, eles iam criar um. Vejamos. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Então eles já tinham cuidado de que entre o povo, se fizesse alvoroço, o povo poderia voltar-se contra eles. Então, eles ficavam tramando de que forma agiriam contra Jesus. E não pensam que porque há 2000 anos atrás eles eram atrasados, tolos, não, eles tinham bastante malícia e uma boa noção de psicologia popular. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio a mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Ela vem com esse unguento, esse perfume, esse aroma caríssimo, quebra aquele vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Eu entendo que por ser um perfume muito caro, muito sofisticado, eles colocavam-no em uma vasilha e lacravam a boca. Então, para você usar, você tinha que quebrar e passar para vasilhas menores. E ali ela derramou todo aquele vaso sobre a cabeça de Jesus. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? O raciocínio, pensando que ia agradar Jesus, chamando a atenção da mulher, repreendendo a mulher. E a maioria dos homens adoravam ter um motivo para repreender as mulheres naquela época. Vejamos. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Queriam que ela, então, pegasse aquele nardo, vendesse por mais de 300 dinheiros e distribuísse o dinheiro com os pobres. Mas qual era a opinião de Jesus sobre a situação? Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Se ele, naquela condição, ele estava aprovando, ela estava fazendo uma boa obra por ele, ajudando-o. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres estavam ali à disposição daquela multidão, daquelas pessoas, para fazer então o bem que eles quisessem fazer, a hora que eles precisassem. E pudessem, entendesse de fazer. Mas Jesus nem sempre ele estaria presente, nem sempre estaria por perto, e ali na realidade era uma despedida. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ele já estava mostrando que ele ia desencarnar, e naquele momento ele estava sendo preparado por essa jovem para a sua despedida final. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ele pede então que coloque a história, mas não colocaram o nome dela. E Jesus então mostra que eles deveriam mostrar no Evangelho que ela teve essa atitude de grande caridade, compaixão e amor por Jesus. E deveria ser contado para o mundo inteiro. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E aqui a narrativa de Marcos é diferente das anteriores. Nisso que estão ali, fazendo aquela ceia na casa de Simão, preparando para os festivais da Páscoa, Judas Iscariotes sai dali e vai preparar para entregar Jesus para os sacerdotes da época. E no caso ali, os principais dos sacerdotes. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ao ouvir
de Judas ficaram satisfeitos. Prometeram dar-lhe dinheiro e ficava pensando como pegaria a ocasião mais oportuna para se apoderarem de Jesus. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. De novo, Jesus mostrando que ele tinha evidência à distância, ele antevia os fatos, ele via com a sua evidência maravilhosa os fatos que iam acontecer, mas também situações que poderiam ser usadas para ajudar a equipe dele. Então, ia até a cidade, encontrar um homem carregando um cântaro d'água e seguisse ele, mostrando evidência, presciência dos fatos. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então o homem ia levar água para esse senhor, e eles deveriam perguntar ao senhor da casa onde eles poderiam fazer a Páscoa, em que cômodo da casa eles poderiam ser usados para aquele momento íntimo de Jesus com os discípulos. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E antevia a casa, o salão onde seria feita a festa, seria feita aquela refeição, onde eles deveriam preparar a ceia dos pães asmos entre Jesus e os discípulos. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. O interessante é que o homem, o senhor da casa, não é citado. E ele estava na casa de Simão. Simão era um rico proprietário que estava à margem de Jerusalém. E chegando à tarde, foi com os 12, e quando estavam sentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Imagine a surpresa dos discípulos, todos sentados à mesa para fazer a ceia, e Jesus solta essa bomba ali no meio da conversa. Traz essa informação assustadora. Quem poderia trair o mestre, tão amado por todos? E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes, um após outros: Porventura sou eu, Senhor? E o outro: Porventura sou eu, Senhor? Todos estavam incertos, porque o que seria essa traição? Como seria trair Jesus naquele momento? De que forma poderia ser classificada uma traição contra o mestre naquele momento que eles estavam vivenciando? Tinham que ter muito cuidado, muita atenção com os fatos. Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Não disse quem era, mas aquele que botava a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver nascido. Ai. Né? Ai. Porque Jesus não ficou com raiva de Judas em momento algum. Mas a humanidade, até hoje, em algumas regiões, ainda malham Judas. As pessoas, quando veem alguém que comete um erro, que eles cometem todo dia, se eles podem condenar essa pessoa, eles condenam, sem dó e sem pena. É necessário, então, que nós comecemos a retrabalhar nossos conceitos, a repensar como nós agimos na nossa vida, como nós tomamos as nossas decisões e construirmos o nosso amanhã com uma base mais sólida, mais compatível com a realidade que cada um de nós vivemos. Vejamos. E, comendo eles, tomou Jesus o pão, o abençoou, o partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. É um símbolo que ele estava mostrando. É um momento que eles estavam compartilhando o pão, que Jesus abençoava com todo o seu amor. O pão nos sustenta o corpo, nos sustenta a vida. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe
e todos beberam nele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Ele mostrava e preparava os discípulos, mostrando para todos que ele seria morto, que ele não estaria mais entre nós e que, ao tomar aquele vinho, lembrasse que o sangue de Jesus seria derramado. E todo o Novo Testamento seria sempre lembrado pelo sangue que Jesus derramou, mostrando que nós temos um caminho longo a trabalharmos, um caminho longo a percorrermos pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento. Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Ou seja, estar com Jesus, recebendo suas palavras, recebendo seu amor e seus ensinamentos, alimentavam-lhes a alma, ou as almas de todos que ali estavam. E ao se alimentarem junto de Jesus, o seu magnetismo magnânimo, cheio de compaixão e de amor, envolvia todos aqueles alimentos, podendo até mesmo ser considerado o próprio corpo do Cristo. Da mesma forma, ao tomar aquele vinho junto do Mestre, o vinho magnetizado pelo seu amor era tal qual seu sangue. Mas, em momento algum, eles poderiam desfrutar desse privilégio até o momento que se encontrassem no reino dos céus, no reino de Deus, quando estariam de novo junto do Mestre, alimentando-se daquele amor e daquela misericórdia. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Fizeram a ceia, cantaram o hino de louvor, conforme cumpriu o protocolo, e ele foi para o Monte das Oliveiras, como sempre ele ia para fazer suas orações. E disse Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mostrando que estava escrito na lei, que quando ele fosse preso, fosse ferido, todos os seus discípulos iriam fugir, se dispersarão, não poderiam ficar ali. E Jesus falando isso é quase que um comando para eles cumprirem a lei e não afrontarem, não apeitarem a situação. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mais uma coisa que ele avisa. Portanto, em um dado momento, ele convida todos a irem para a Galiléia e, no meio do caminho, eles encontram com o Mestre e não o reconhecem. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Pedro ele tinha aquele ímpeto forte. Eu baterei de frente, eu enfrentarei todas as adversidades pelo Mestre. Mas olha o que o Mestre diz para ele. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Isso eu entendo que Jesus deu uma ordem para Pedro. Porque Pedro tentasse afrontar a multidão, seria esmagado pela multidão. A multidão estava ensandecida, possessa. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também: Nós não vamos te negar de maneira nenhuma. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E Jesus sai então para orar e deixa-os assentados à margem, um pouco distante. E tomou consigo Pedro e Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Sempre Pedro, Tiago e João estavam com Jesus nesses momentos difíceis. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Os 3 vão até mais à frente e Jesus segue sozinho até o Getsêmani, com aquela expressão de pavor, conforme está escrito. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que
se fosse possível, passasse dele aquela hora. Pedindo ao Pai a intuição, a coragem e o discernimento para tomar as atitudes mais compatíveis com a vontade divina. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Naquele momento de angústia e aflição, não por ele, mas pelo povo que ele estava, pelas consequências que teria sobre as vidas de todos aqueles, Judas Iscariotes, dos apóstolos que fugiram, e daqueles que aprovariam aquele ato insano, e de quem tinha mandado. Então todos aqueles estariam carregando para sempre um karma, uma culpa, que abraça hoje a toda a humanidade. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E todo momento nós temos que estar vigiando, todo momento nós temos que estar orando, todo momento nós temos que ter o devido cuidado. A todos os instantes da nossa vida nós temos que fazer e tomar as devidas decisões, as devidas precauções, para estarmos sempre em condições melhores, para estarmos sempre em condições de vivenciar o melhor possível na nossa caminhada. Vigiai e orai, mas para não cair em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso espírito foi muito bem preparado no plano espiritual, mas ao chegar à Terra, a cultura dominante do momento que nós estamos vivendo e onde nós estamos vivendo se avoluma, toma força e muitas das vezes direciona nossos caminhos por onde não deveríamos passar. E foi outras vezes e orou dizendo as mesmas palavras: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Temos coragem de fazer essa oração que Jesus fez? Diante de qualquer ameaça, diante de qualquer situação difícil, dizer ao Pai que faça a vontade dele e não a nossa? Vejamos. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. Já pegou aquele sono que dá de meia-noite às 2? Quando você tem que ficar com o olho aberto, você faz de tudo para ficar com o olho aberto, aí seu olho fica meio vítreo. Você anda como um autômato. Já passaram por isso? Aí você fica com a pupila meio dilatada, meio assim. Você está acordado. O espírito está tentando ficar preso ao corpo, mas o corpo já não aguenta mais ficar desperto e tenta dormir. É uma sensação muito estranha. E naquele momento eles não sabiam nem o que responder para o mestre. Dormiram. E voltou terceira vez e disse: Dormi agora e descansai, basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então ali naquele momento já não precisava mais de fazer oração. Eles tinham dormido. E Jesus diz: Dormi, agora basta. É chegada a hora, porque já vou ser entregue na mão dos pecadores. Ele poderia muito bem se desmaterializar dali e ir para outro lugar, mas era para cumprir a lei. E então ele vai ao encontro de Judas e os soldados. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Judas, acompanhado daqueles soldados, que eram representantes dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, armado de espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o
e levai-o com segurança. Então Judas já deu até a dica de como deveria fazer. Mas Judas pensava que Jesus ia fazer mais um dos seus prodígios e sair da mão daqueles soldados. Ele poderia, mas ele iria cumprir o que estava na lei. E Judas também estava cumprindo o que estava na lei, trair o mestre. Para nós entendermos que sempre no nosso grupo tem alguém que não merece a nossa confiança. E como não sabemos quem é ele, que fiquemos bem atentos, que vigiemos. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe mão e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então ele chega, Judas Iscariote chega com aquele jeito característico, sauda Jesus chamando de Rabi, Rabi, mestre, mestre, e ainda dá-lhe um beijo. Então os outros vêm e o prendem. Mas um dos apóstolos fere a orelha do servo. E respondendo Jesus disse-lhe: Saístes com espadas e porretes a prender-me como um salteador? Para que vocês estão trazendo espadas e porretes para me prender? Eu não sou um salteador. Por que vocês não estão procurando pelos salteadores, que existiam muitos naquelas épocas, naquelas regiões? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendeste? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Como estava escrito nas Escrituras que assim seria, assim foi feito. Não prenderam ele lá no meio da multidão. Prenderam ele no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, e com a multidão cercada de porretes e espadas, para prender uma pessoa tão pacífica. Então, deixando-os, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Pegaram o lençol do jovem. E o que esse jovem estava fazendo lá, apenas coberto com o lençol? Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E um detalhe: quando você estiver seguindo Jesus, como que você está seguindo? Apenas coberto com o lençol, mas totalmente desprotegido intimamente? Para você seguir Jesus, você tem que estar intimamente protegido. Você pode até carregar um lençol para te proteger do frio intenso, mas esteja prevenido e com a roupa te protegendo. Porque alguém pode querer lançar mão do seu lençol exatamente porque você segue Jesus e você ficar em maus lençóis, como dizem no jargão popular, nu e totalmente desfeito frente à humanidade. Logicamente que esse nu vai estar no sentido muito figurado. Você não está com uma preparação íntima suficiente para seguir Jesus. E qualquer um que tentar te aprisionar, tentar te questionar, você se perde. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. Interessante que Marcos não relata a presença dos fariseus. Então estavam só os sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. Tinha uma fogueira, estava muito frio. Ele chega ali para se aquecer naquela fogueira, junto com os funcionários do sumo sacerdote, acompanhando ao longe, olhando ao longe. Ninguém estava perto do mestre, ninguém estava junto do mestre. Todos haviam se dispersado. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Tentavam inventar as coisas para que encaixassem em Jesus alguma delas, porque eles queriam matá-lo de qualquer maneira. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Outro detalhe interessante: traziam testemunhos, pessoas para dar testemunho contra Jesus, de ser isso e aquilo, mas não eram coerentes, não se somavam, não era aquilo o suficiente para
tentar incriminar Jesus. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Realmente tinha falado que o templo cairia em 3 dias. Mas também não disse que seria edificado por mãos de não homens. E muitas das vezes ele dizia com relação ao templo do próprio corpo, que ele seria derrubado em 3 dias, o julgamento, a condenação, a crucificação, a morte e a ressurreição. Lógico que a ressurreição não é sair de lá com o corpo vivo. Jesus transubstancializou o corpo dele tornou-se extremamente sutil, para que ele pudesse se manifestar em vários momentos, em vários pontos que ele precisava se manifestar com os apóstolos. Mas ele não subiu com o corpo para ficar em cima de uma pedra de mármore lá no céu, certo? Raciocinem, a fé tem que ser raciocinada. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo: Nada respondes? Que testificam este contra ti? Tudo que falavam Jesus em silêncio, nenhuma palavra. E quando você fala, você acaba se complicando se você não tiver uma preparação suficiente. Portanto, quando nós precisamos de ir ao tribunal, devemos ir acompanhados de um advogado. Certo? E eles achavam que pressionando Jesus iriam, a partir de uma acusação, se defender e cair em contradição. Vejamos. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhes: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhes: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí endoidou o velhinho, né? Ele respondeu, mas quando ele fez a pergunta certa: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? Então Jesus dá a resposta que ele esperava ouvir para poder incriminá-lo: Eu o sou. E para complicar a cabeça do sacerdote: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ali para ele foi uma afronta, porque o sacerdote se julgava o Filho de Deus, o privilegiado de Deus na terra. E ele queria então que tudo se gerasse em torno dele, que o Cristo fosse um dos seus filhos, um dos seus netos. Mas o filho de um carpinteiro era demais para eles. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Uma atitude estranha, né? Bem histérica, rasgar as vestes. Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. Para eles, naquela época, quando Jesus diz que ele era o Filho de Deus vivo, então era o momento que eles não suportariam mais. Bastava, ali não tinha mais jeito, Jesus tinha que ser condenado. Porque ali era a maior de todas as blasfêmias, na cabeça deles. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhes punhadas e dizer: Profetiza! E os servidores davam-lhes bofetadas. E aí os covardes, quando vê alguém indefeso, agem com total maldade, com total imprudência, com total invigilância, porque cada um daqueles atos serão pesados na balança e terá contraparte em algum momento pela lei de causa e efeito. Lembrem-se, querem acusar, querem agredir, querem mentir, produzir falso testemunho contra alguém, a lei é inexorável. Como disse Jesus sobre aquele que o trairia, era melhor que nem tivesse nascido. Se você, antes de tomar qualquer atitude caluniosa, covarde, reflita várias vezes. A lei de Deus é justa, misericordiosa,
mas te dá o processo educativo no tamanho que você precisa. Cuidado. Estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Sempre uma mulher observadora. Os homens estavam lá atentos ao que estava acontecendo, ao sofrimento de Jesus. E a mulher, que justamente não queria ver aquilo, corre-lhe os olhos e acha Pedro. Mas você é seguidor do Nazareno. Suas vestes, seus traços, seu jeito de olhar, sua aflição, todos nós estamos comemorando. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. De novo a criada, importunando a Pedro. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Se ele era galileu, tinha sotaque diferente, aparência diferente, então ele era um deles. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. 3 vezes. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, tinha-lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Jesus não errava, porque ele dava comandos mentais, e como ele dominava todas as situações, ele precisava de Pedro. Ele não poderia deixar Pedro afrontar aquela multidão, porque ele afrontaria. Ele não poderia deixar Pedro sem um limite. E ali foi o limite. E como Pedro já tinha negado, ele então se afasta, apavorido, assustado, arrependido. Mas a partir dali, nasce um Pedro sensato, prudente, vigilante, que conduz a formação dos novos cristãos com extremo amor, com extrema sabedoria e prudência. E assim, refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus e sua vida, devemos procurar, então, compreender os detalhes que a vida tem para nós, como nós temos encarado cada um deles, e onde nós nos colocamos aqui, como Pedro que o nega, como Judas que o trai, ou como a criada que dedura Pedro, ou como aquele populacho ensandecido que ovaciona e vibra com o sofrimento de Jesus. Como os caluniadores que tentam inventar cada vez mais mentira contra Jesus? Avaliemo-nos intimamente. Façamos a nossa reflexão e vejamos onde nos encaixamos dentro desse trama da vida, para que possamos procurarmos a cada dia sermos melhores, aperfeiçoarmos e procurar nos transformar intimamente. E é bom lembrar que todos aqueles que estavam lá com Jesus, por mais ignóbil que foram suas ações diante do Mestre, só reencarnam na Terra em missões. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e nos fortalecendo para essa longa jornada em busca da nossa perfeição.